Marlon Freitas, capitão do Botafogo, atravessa a Dutra e vai pro Palmeiras, um rival direto com quem o Botafogo teve muita rivalidade em 2023 e 2024 e 2025. Isso é uma transferência que realmente gera muito impacto, muita mídia e muita opinião apaixonada. Então, se você não quiser opiniões apaixonadas, segue comigo aqui. Essa transferência tem três lados. Tem o lado do Palmeiras, tem o lado do Botafogo e tem o lado do Marlon Freitas. A gente vai tentar aqui abordar cada um desses lados de forma serena e sóbria, para que todas as partes envolvidas, se você aqui é palmeirense, se você aqui é botafoguense, se você aqui é só curioso, você vai ser atendido de alguma maneira e talvez juntos a gente forme um raciocínio comum para no final entender se é um movimento maluco da parte de alguém ou se é um movimento coerente da parte de alguém. Esse é o canal Falso 9 Comenta, que a gente não fala de tática nem de tatiquês e comenta sobre futebol em geral em todos os clubes, tá bom? Se você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve aí e deixa o teu like nesse vídeo para que o máximo de pessoas possa assistir. Então, Palmeiras e Botafogo talvez tenham sido a maior rivalidade do Brasil em 2024, né? Depois o Flamengo voltou à pauta em 2025 e acabou sendo talvez o principal ou um dos principais rivais dos dois clubes. Só que existe uma relação de rivalidade muito forte que talvez teve o seu apogeu no confronto pelo Mundial de Clubes, né, na Copa do Mundo de Clubes, quando havia uma batalha de egos entre os dois presidentes, uma batalha financeira e muita coisa, né? Então, isso entra como um agravante dessa atravessada ali do Marlon Freitas para ir pro Palmeiras, tá? Vamos primeiro analisar o prisma do botafoguense, que eu acho que é quem tá mais exaltado, né, com essa mudança, com essa transferência, né? Então, falando no prisma do botafoguense, o botafoguense tá certo em falar que o Marlon Freitas não era absolutamente nada no futebol antes de chegar até o clube, né? Ele vem como uma contratação modesta e se torna o grande líder de um elenco caro, né, de grandes investimentos. A coroação, né, dessa trajetória era numa partida em que o colega de meio de campo dele, que é o Gregore, que talvez fosse o cara mais marcador da dupla, é expulso e ele segura, aspas, sozinho. Quem segura é a compactação daquele time e também o péssimo time do Atlético que chegou naquela final. Segura aquela final sozinho, né, no meio de campo, único volante, e o time é campeão. Tá? Além disso, o Botafogo vinha de um período com ausência de ídolos recentes, né? Vamos dizer que desde o Jefferson, que talvez tenha sido o último grande ídolo recente, com um comportamento diferente, que ficou no clube para jogar uma Série B, que era titular da seleção brasileira por um longo período. Talvez desde o Jefferson, o Botafogo não tivesse um cara do tamanho que o Marlon vinha se tornando, né? Tem muita gente que fala do Gatito, tal, mas o Gatito teve idas e vindas e tudo mais. O Marlon estava ficando realmente muito grande, especialmente pelo comportamento e pelo caráter desse jogador, o caráter de liderança desse jogador. E aí o jogador pede para sair do clube sabendo de tudo isso, né? Sabendo dessa rivalidade. Durante o último ano do contrato, quando ele podia ir ao longo desses 12 meses negociar com calma, e se fosse sair lá no final. Mas aí ele tem uma proposta elevada para um jogador que já começa a ficar fora do perfil de investimento do clube. E aí, se você é botafoguense, você já entendeu qual é o perfil de investimento do clube, né? O Marlon tem para o mercado 31 anos, né? Porque o mercado já está em 2026, então ele tem 31 anos. E a gente não pode esquecer do contexto, tá? Ele é um jogador, como a gente começou falando, ele é um jogador que não era ninguém até chegar no Botafogo, ele próprio fala sobre isso. Ele jogou em times menores que flutuavam entre Série A e Série B, começa ali no Fluminense, mas nunca se firma e fica ali em Série A, Série B, com aqueles times que sempre são rebaixados e tudo mais, por toda essa carreira, né? E ele nunca tinha sido transferido com valor de multa rescisória. Então, esse cara, meu povo, ele não é rico, tá? Ele tá ganhando 500 mil, ele foi renovado, passou a ganhar 500 mil. Cara, ele ganhou 500 mil por um ano na vida dele. Claro que comparado com a população em geral, esse cara é rico já, com um ano desse salário. Mas comparado ao padrão de vida que se leva, sendo muito famoso e tendo muito dinheiro no Rio de Janeiro, e o padrão de vida que caras do nível dele, né, do nível de idolatria dele tem, esse cara não é rico. Eu vou repetir, ele não é rico, tá? Não é rico.
Então, vamos começar a entrar no lado do Marlon. O Marlon não é rico, está pouquíssimo tempo ganhando bem na carreira, bem de verdade, para poder acumular riqueza. E o Botafogo, por mais aí, agora peço licença aos botafoguenses que são passionais demais para ouvir isso, o Botafogo vive uma óbvia instabilidade no seu projeto. Tem a briga do Textor com a Eagle, tem um aumento da dívida da SAF do Botafogo. E a SAF do Botafogo, que tem um perfil multiclubes, né? Ela não tem, nesse perfil, investimentos elevados no jogador de 31 anos. Ele abriu negociação antes, o Marlon, e não teve o valor dele atendido. Então, ele sabe que o Botafogo sabe da idade dele, e ele sabe que ele não tem o perfil de investimento dessa SAF. E sabe que assim, em qualquer momento pode sair do Textor, pode voltar para o clube associativo, que tem ação para lá, ação para cá. E ele não é rico. Ele sabe que vai perder a idolatria e que idolatria não tem preço, porque isso pode sustentar ele pro resto da vida. Mas e a independência financeira dele e da família agora? A carreira de um jogador de futebol é curta e a carreira dele é mais curta ainda, porque ele começa a ganhar dinheiro valendo com 28 anos. Então, ele é um cara que ele tinha, se ele se lesionasse no meio dessa temporada, ele teria só esse ano de contrato alto. E depois, amor e enche a barriga? Tá? Então, certamente ele precifica isso, ele precifica a perda dessa idolatria, ele entende que o Botafogo já não estava fazendo tanto esforço, e aí ele cobra isso do Palmeiras. Cara, se tu pagar isso aqui, eu vou, cara. Eu compro essa briga, mando um vídeo pro Textor pra ele ter uma prova, pra algum dia alguém questionar ele porque ele me vendeu e ele poder mostrar, aparentemente foi isso que rolou. Então, ele fez tudo para sair, porque o Palmeiras atendeu ele dentro daquilo que ele pediu e que ele precisava para abrir mão daquilo que ele teve que abrir. E a vida é feita de escolhas, né? Ele abriu mão disso aí. Ele chega lá, de novo projeto esportivo sendo falado, né? Ele chega lá pedido por um técnico que é enorme na história do clube e é praticamente um vice-presidente do clube, né? Quem manda mais no Palmeiras, no futebol? O Abel ou a Leila? Eu acho que são perguntas que a gente pode fazer. E o Botafogo, última temporada, teve 3. Então, isso tudo também faz parte da análise de um jogador. Pode chegar um outro técnico e falar, cara, não jogo com esse cara. Ele tá no último ano do contrato e não foi renovado antes. Então, além de tudo isso, de ter o dinheiro, de ter a estabilidade, tem um time que ele tem certeza, o Palmeiras, que vai disputar por títulos nos próximos anos. O Botafogo, com a instabilidade do seu projeto e a instabilidade de técnicos, me desculpa, botafoguense, nem você, no seu lado racional, tem certeza que o Botafogo vai brigar por título. Então, analisando o lado do Marlon, ele também tem vários motivos para querer ir. E isso também passa pelo Botafogo, que não pode ter um comportamento passivo-agressivo dentro dessa decisão. Eu tenho certeza que não foi fácil para o Marlon tomar essa decisão. Mas e o Palmeiras, hein? O que tem o Palmeiras no meio de tudo isso? O Marlon, ele chega no Palmeiras para jogar de 5, primeiro volante, ou de 8, segundo homem, que me parece mais a posição do Marlon. O Palmeiras não joga com volantes alinhados, né? Um volante tem hierarquia sobre o outro, né? Um baixa para saída de bola e às vezes é um terceiro zagueiro, o outro fica de costas ali fazendo pivô e durante a construção, durante a marcação, marca mais ou menos alinhado se o time não estiver jogando com 3 zagueiros. Parece que essas duas posições têm espaço no elenco do Palmeiras. Ele parece ter ido para ser um 8, o que é um recado claro sobre o aproveitamento futuro que o clube vai dar ao Andreas Pereira. O Andreas eu conheço bastante, tá? Conheço muito, vi muitos jogos do Andreas na carreira dele. Ele tem um talento raro para pegar na bola e isso faz dele um cara muito útil para um time como o Palmeiras, que faz muita inversão, que faz muita bola longa, que faz muito cruzamento e que trabalha muito bem a bola parada. Como volante, como 8 ou como 5, no momento com bola, ele fica meio anulado do jogo coletivo e sem a bola, ele não tem intensidade para cobrir muito campo. Tá? Então ele é um péssimo volante. Sempre foi. E na última temporada reiterou isso, né? Quando o Evangelista se machuca, ele vira volante, ele acaba e o Palmeiras também. Me assusta o Abel não ter identificado isso antes dele chegar. Como 5, como camisa 5, o Aníbal me parece ser mais jogador que o Marlon. Ter mais saúde para cobrir campo e tudo mais. Só que o Abel não gostou do Aníbal na última temporada. Então eu imagino que o Palmeiras vai atrás de mais gente pro setor. O que não pode ficar sem observação é uma mudança de perfil nas contratações do Palmeiras. Será que é isso?
Porque não é padrão do Palmeiras contratar um meio-campista de 31 anos. Será que isso é uma resposta à falta de experiência da equipe que foi apontada pelo Abel Ferreira depois da final da Copa Libertadores, que acabou atribuindo a essa imaturidade, segundo ele, dos atletas jogar muito de primeira e tal, e isso ter gerado problemas na final da Libertadores? Eu até discordo bastante dessa visão do Abel de que esse foi o problema, né? Para mim o problema foi coletivo, que diz muito mais sobre ele do que sobre os atletas. Mas o valor da transferência, vamos lá, 6 milhões de dólares ou de euros, é um valor elevado para um cara de 31 anos, né? Para o mercado ele tem 31 anos. O valor da transferência mostra que o Palmeiras vai gastar muito de novo em mais um mercado, mas vai gastar muito numa correção de rota ou numa mudança de rota, porque, repito, é um perfil de contratação numa idade com valor de multa diferente do que a gente via no Palmeiras, tá? Então, assim, essa história tem 3 lados. E talvez, de todos esses lados, a maior incógnita seja a intenção do Palmeiras com essa contratação. Traz um cara pesado, traz um cara que é bom, que chega para jogar, mas de 5 ou de 8? Ele vai contratar mais veteranos, vai investir de novo no mercado muito, como fez na última temporada? O que está por trás dos planos do Palmeiras? Do Marlon, me parece ter sido a decisão mais segura de todos eles. O Botafogo perde uma referência dentro de campo, sem ter ainda uma referência fora de campo aí. Tem Martin Anselmi que chegou, eu falei que não tem técnico, mas tem Martin Anselmi, que é ótimo treinador. Como é que o Martin Anselmi enxergava o Marlon? Como é que o Martin Anselmi vai enxergar o jogo? Ele é um técnico de jogo propositivo. É um ótimo técnico, jogo propositivo e tudo mais. Mas assim, o projeto do Botafogo vai ser o Martin Anselmi, independente do resultado, até o fim da temporada. O Botafogo vai repor como a perda do Marlon? Vai repor com alguém? Vai tentar de novo alguma das opções que já vieram por dinheiro e talvez acabaram não dar certo? O Danilo vai ser esse cara? Numa boa, eu nem acho que o valor é ruim pro Botafogo. Acho que o Botafogo arrecadou bem para essa idade, sendo muito pragmático pelo jogador. E as coisas numa SAF são assim, são pragmáticas, né? O cara ele vai vender um jogador quando chegar uma boa proposta, especialmente se o jogador já partiu do seu perfil de investimento. Acaba que o Marlon deixou fáceis as coisas pro Botafogo. Agora, sem dúvida, eu acho muito fácil cair na vala comum de críticas ao Marlon Freitas. Acho muito fácil, tenho visto muitos botafoguenses desconsiderando todo esse contexto que eu dei pra vocês, tudo isso na hora de analisar essa transferência, tá? E aí, o que você acha? O Marlon tá certo? O Marlon tá errado? Foi um bom movimento do Palmeiras? Foi um movimento confuso do Palmeiras? Foi uma boa venda do Botafogo? Ou então o Botafogo não poderia ter vendido nunca? Comenta aí o que você acha, deixa o like se estiver curtindo o vídeo, se inscreve no canal e eu fui!